E aí pessoal, beleza? Eu sou o engenheiro Matheus e essa é a nossa primeira aula do canal e hoje nós vamos tratar de centro de gravidade. Espero que você se inscreva no canal e não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, beleza? Bom, sem mais delongas, para a gente começar a estudar sobre esse assunto, inicialmente a gente precisa aprender o centro de gravidade de algumas figuras comuns. Algumas figuras mais simples. A primeira delas vai ser o retângulo, certo? Cujas conclusões também valem para o quadrado. Vamos lá então. Vou desenhar aqui inicialmente o nosso retângulo. Como eu já disse, as conclusões dessa figura também valem para o quadrado, tá bem? E eu vou adotar um sistema de eixos cartesianos. Vou falar qual que é x e qual que é o y. X e y. Matheus, por que você coloca na parte superior aqui o seu eixo cartesiano? Bom, já dei algumas aulas particulares e eu percebi que o pessoal entende melhor quando eu coloco aqui em cima. Mas você fica livre para colocar onde você quiser, tá bom? Isso aqui é um retângulo. E o que acontece? Onde fica localizado o centro de massa, o centro de gravidade de um retângulo? No meio. A tendência natural de todo ser humano, colocar no meio. Então, o centro de gravidade do retângulo e do quadrado fica localizado no meio da figura. Eu tenho algumas dimensões para esse nosso retângulo e eu vou fazer algumas cotas aqui, para ficar mais fácil de vocês compreenderem o que a gente está fazendo. Então, aqui eu tenho uma cota na vertical e vou fazer outra cota aqui na horizontal. O que acontece então? Como eu loquei o nosso centro de massa aqui em cima, aqui é a coordenada 0. Então o que acontece? A coordenada do centro de massa do nosso retângulo aqui em questão é YCG total, vou chamar de total quando eu estou falando, quando eu estou calculando o centro de gravidade de uma seção, aqui no caso é só do retângulo, então o nosso YCG total é 20 centímetros, porque está no meio, correto? E o nosso XCG total é igual a 10 centímetros, certo? Eu vou ser um pouco redundante aqui nessa primeira parte das explicações, desculpe, para vocês conseguirem entender algumas coisas. Então o que acontece? Essa cota vermelha é o nosso XCG total, essa outra cota aqui na vertical é o nosso YCG total. Bom, essas são algumas das primeiras informações que a gente precisa saber sobre centro de gravidade para começar a entender o assunto. Outra coisa que a gente precisa ter bem claro nas nossas mentes é o seguinte: o que é eixo de simetria? Bom, o que quer dizer um eixo de simetria? Vou desenhar outro retângulo aqui. Eixo de simetria nada mais é do que o seguinte: eu vou dividir com uma reta na horizontal ou na vertical uma figura, uma seção, de forma que as duas outras figuras que eu obtenho possuam as mesmas dimensões. O que isso quer dizer? Que essa figura aqui em verde é igual à figura que está em amarelo, certo? Isso que quer dizer o que é um eixo de simetria. E o que acontece então? O retângulo e o quadrado, além de possuir esse eixo de simetria aqui, que é um eixo de simetria que quer dizer que o retângulo e o quadrado são simétricos em relação ao eixo x, essa figura também possui outro eixo de simetria. Se eu traçar um eixo aqui na vertical, as duas figuras que eu obtenho após fazer isso também são idênticas. A figura em verde é idêntica à figura em amarelo. Beleza? Então, essas são as primeiras considerações sobre o retângulo e o quadrado, sobre o assunto centro de gravidade. Beleza? Uma seção muito comum na engenharia é a seção T. Vou desenhar uma seção T para vocês conseguirem entender melhor como ela é. Vou locar o nosso sistema de eixo cartesiano. E a primeira conclusão que a gente tira dessa seção é que ela é simétrica em relação ao eixo Y. O que isso quer dizer?
que o que eu tenho de um lado do meu eixo de simetria é igual ao que eu tenho do meu outro lado do eixo de simetria. E de imediato a gente conclui que o XCG total está no meio. Como assim está no meio, Matheus? Vou fazer uma projeção horizontal dessa nossa seção T. Se aqui medir 60 centímetros, o que acontece? O nosso XCG total é igual a 30 centímetros, ele está no meio. Mas, Matheus, e como que eu sei onde vai estar o nosso YCG total? Agora eu vou ensinar o processo para vocês de como determinar a posição do nosso centro de gravidade em relação, do YCG. Quando nós temos uma seção que a gente não sabe o centro de gravidade dela logo de cara, como um retângulo, um quadrado, um triângulo, a gente divide ela em pedaços, cuja a geometria desses pedaços possui centro de gravidade conhecido. Ou seja, na seção T, a gente pode dividir ela em duas áreas conhecidas, em dois retângulos. Um é o que está em verde e o outro é o que está em amarelo. Quando vocês começarem a fazer alguns exercícios sobre centro de gravidade durante o curso de graduação e tudo mais, vocês vão conseguir logo de cara saber que o centro de gravidade de uma seção T está mais ou menos aqui, próximo da mesa superior. Qual é a mesa superior de uma seção T? Essa parte superior, é esse retângulo superior que eu vou pintar ele de roxo aqui agora. Olha aqui, ó. Essa parte aqui é a mesa superior de uma seção T. Eu vou apagar porque ficou bem feio, pessoal. Então, o que acontece? Esse X preto é o nosso centro de gravidade, certo? Nosso CG. Para determinar o centro de gravidade, então, nós dividimos ele em duas áreas. A área 1, que possui uma cota do seu centro de gravidade, e a área 2, que também possui uma cota do seu centro de gravidade. Então, a gente vai ter o YCG1 e o YCG2. Dessa forma, a nossa fórmula fica a da seguinte forma: YCG total é igual a área 1 vezes o YCG1 mais a área 2 vezes o YCG2. Tudo isso dividido pela nossa área total, que é igual à área 1 mais a área 2. Outra seção muito comum é a seção U. Vou desenhar ela aqui para vocês e vou colocar o nosso eixo cartesiano. No começo do vídeo eu disse que nas aulas particulares que eu dava, o pessoal entendia melhor quando eu colocava o eixo na parte superior da seção. Inicialmente, pode parecer mais difícil colocá-lo na parte superior. Porém, quando a gente avança nos assuntos, a gente trabalha com flexão e tudo mais, essa imposição facilita alguns processos. Semelhante e ao mesmo tempo diferente do que a gente fez na seção T, eu vou traçar um eixo de simetria na horizontal para mostrar a seção U, ela é simétrica em relação ao eixo X. De forma semelhante, o que eu tenho em azul é igual ao que eu tenho em verde. Com isso, a gente conclui que a seção U é simétrica em relação ao eixo X. E dessa forma, o YCG total está no meio. Ou seja, quando eu coloco uma cota na vertical, e com o passar do tempo, vocês logo de cara vão saber que o centro de gravidade está mais ou menos aqui, a cota do YCG, nesse caso, é 50 centímetros. Mas, Matheus, qual que é o procedimento para eu saber onde está o nosso YCG total? De forma semelhante ao que a gente fez anteriormente, nós vamos subdividir essa seção em três áreas conhecidas. No caso, serão três retângulos, como eu vou estar separando na figura agora. Um é o que está em verde, o outro é o que está em amarelo e o outro é o que está em rosa. Cada área que eu subdividir nossa seção vai possuir um centro de gravidade conhecido, vai possuir uma cota para o seu centro de gravidade conhecido, e eu vou marcá-las aqui mais ou menos onde elas estão. Uma outra coisa que a gente tem que notar é que para uma seção U ser simétrica,
essas duas partes superiores, a área 1, o que corresponde à área 1 e a área 3, onde estão essas cotas que eu estou grifando de azul, devem possuir o mesmo tamanho, porque senão essa seção não é simétrica em relação ao eixo X. Então o processo para a gente calcular o nosso XCG total será: eu tendo a cota do XCG1, a cota do XCG2 e a cota do XCG3, ressaltando que para seção U ser simétrica em relação ao eixo X, o centro de gravidade da área 1 e o centro de gravidade da área 3 deve ter o XCG correspondente locados na mesma projeção. Então, a equação fica sendo XCG total é igual à área 1 vezes o XCG1 mais a área 2 vezes o XCG2 mais a área 3 vezes o XCG3. Tudo isso dividido pela área total, que é a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Esse procedimento que eu mostrei para vocês pode ser realizado com o uso de tabelas, que nas próximas videoaulas eu vou estar apresentando. E aí, beleza? Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, além de me seguir no Instagram e enviá-lo para seus amigos. Os meus dados para aulas particulares estão na descrição do vídeo, para tanto aula presencial também como aula via Skype. Até a próxima!